Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Sou eu, Gley Fagundes. Hoje é 5 de maio de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gente, se o PT, se o PSOL, se a esquerda apostavam no depoimento do Sérgio Moro, bom, foi a maior frustração da vida deles. Sérgio Moro agora mudou a tática, agora a culpa é da PGR. Isso que você está ouvindo. Agora Moro está jogando a culpa da imputação de crime para a PGR. Vamos entender isso? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulo lá, seja colaborador e apoiador. Vamos lá? Olha só. Quem falou em crime foi a PGR, declarou Moro sobre ações de Bolsonaro. Quer dizer, agora não tem, todo mundo agora tira o seu da reta. Agora Moro jogou o pepino para cima do Aras, do Augusto Aras. Vamos lá? Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que, ao relatar as supostas tentativas de interferências políticas de Jair Bolsonaro na corporação, não imputou crimes ao presidente. Quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República, na requisição de abertura de inquérito, declarou no último sábado 2. As informações foram divulgadas pela CNN. O ex-juiz reforçou que são verdadeiras as declarações feitas no pronunciamento à imprensa em 24 de abril. O problema é que ele não tem prova, né? Esse é o problema, não tem como ele provar o que ele disse até agora. Bom, declarou, no entanto, que cabe às instituições competentes a avaliação sobre a prática de crime. Naquela oportunidade, ao anunciar o desembarque do governo federal, Moro disse que Bolsonaro queria tirar Maurício Valeixo da diretoria-geral da PF para colocar no lugar dele uma pessoa de sua confiança, a quem pudesse ligar para obter informações e relatórios de inteligência. Aí vejam só. A PF, conforme o depoimento, Moro reiterou que Bolsonaro pediu a substituição do superintendente da PF no Rio, no comando da instituição. Ele repetiu ainda que concordou apenas com a saída de Ricardo Sado no comando da corporação em território fluminense, pois o delegado havia manifestado o desejo de deixar o cargo. No lugar dele, assumiu Carlos Henrique, nome escolhido pela própria categoria, ou seja, pela própria PF, sem interferência de Bolsonaro. E aí finaliza a matéria. Você vê que interessante, gente. Toda aquela narrativa que muita gente esperava, né? Porque é o seguinte, eu quero ver agora o que é que vão fazer com os pedidos de impeachment, né? Que o PSOL lá, a rede, entraram com, como diz aqui no nome, com gosto de gás. Foram com tudo lá, né? Agora basta a gente saber o que é que vão fazer com esses pedidos de impeachment. Porque os caras nem esperaram apurar nada, os caras nem esperaram ver se tinha alguma veracidade. Não, Moro falou impeachment Bolsonaro, que se dane o resto. Falam que colocaram o Lula na cadeia sem prova, fala que tiraram a Dilma sem prova, mas você vê que quem age sem provas e acusando a torta são eles, né? E aí se apegaram ao discurso do Moro, talvez eles acreditaram que Moro tinha realmente uma bomba. Pois é, tá mais para um traque de São João. Aqui essa história do Lula, estoura na mão, né? Então, se eles se basearam no depoimento de Sérgio Moro, bom, danou-se, o negócio foi por água abaixo, porque Sérgio Moro não trouxe nada. O telefone periciado do Sérgio Moro também não trouxe absolutamente nada que corroborasse, né, a sanha da esquerda em atacar o Bolsonaro, porque ele fez isso, porque ele disse isso, aquilo, porque aí colocaram os filhos no rolo. O problema, gente, olha, eu fico olhando quantas pessoas desinformam. Eu vejo nos comentários, às vezes eu tenho vontade de responder para ver se dá um pouquinho de luz pro camarada, mas eu olho assim e falo, não, cara, não, deixa pra lá, que é pra eu não me estressar com esse negócio. Mas colocam os filhos... Cara, primeira coisa que você tem que entender, quem é que investiga a questão lá do filho do Bolsonaro, do Flávio? É a PF? Não. É a PF do Rio? Também não.
É o Ministério Público, é o MPRJ do Rio de Janeiro quem está investigando isso. Aí eu acho legal que alguém colocou nos comentários, né? A questão da rachadinha, da grana, dos reais lá, e fez um... Aí eu quase coloquei perguntando dos 49 milhões e 700 uma besteirinha do André Siciliano. Que ó, você vê, não é nem o Flávio Bolsonaro, é o Queiroz quem tá no centro da bagunça. Não é nem o Flávio Bolsonaro, é o Queiroz, né? Valor 1.200, 1.200.000. Olha a diferença. O petista André Siciliano, 49 milhões. Olha a diferença, é quase 50 vezes mais. E aí os caras só focam na questão do Queiroz. Esquecem que do lado deles está o maior roubo da história. Nesse sentido, ele lidera, não tem ninguém que roubou mais que ele nesse negócio. É uma maravilha, né? Então já mostra a desinformação dessa turma. Não sabe que o ladrão de fato está lá daquele lado de lá. E também não sabe nem quem é que está investigando o caso. Que até no caso do André Siciliano, também não é a PF, é o MPRJ. Né? É o MPRJ que investiga. E antes de chegar no Flávio Bolsonaro, você tem aí uns 2 pedetistas e uns 2 ou 3 petistas nesse meio. Olha só, até chegar no Flávio Bolsonaro na lista, parece que são 21 ou 22 investigados. Né? Antes o Flávio estava em 17 nessa lista aí. Né? Até chegar no Flávio Bolsonaro, você conta pelo menos uns 3 petistas e uns 2, 3 pedetistas também. Né? Fora os outros que a gente não vai entrar no mérito, né? Tem gente de todo mundo lá. Enfim, mas focaliza só. Então você vê que a falta de informação é pessoas que repetem aquela narrativa tagarelice que o PT fala. O PT fala uma frase e aí sai os papagaios atrás repetindo. Agora você senta com ele, confronta, o cara não sabe, só sabe repetir a mesma coisa. Loro, loro, dá o pé, loro, loro, lararara, larara. É um papagaio que meu padrinho tinha lá em São Paulo, né? De louro, é louro, lararara. Silvio Santos vem aí, olê, olê. Era uma resenha esse papagaio. Aí eu me lembro dele, quando eu vejo essa turma, né? Só repete que a gente ficava ensinando lá ele, louro, 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 aí repetia ele, né? Então é triste, mas é a verdade, gente. Então tá aí, Sérgio Moro faz o seu depoimento. Nesse depoimento não se tem absolutamente nada. Agora tem um detalhe, a gente precisa observar e ficar atento. Por que Sérgio Moro fez isso? Criaram um caos, criaram alguma coisa tá para acontecer, e é aí que a gente tem que ficar atento. Alguma coisa está para acontecer. Essa foi mais uma jogada, como eu sempre falo para vocês, eles vão pegando todas as oportunidades. Agora estão queimando ali o juízo do presidente, né? Que depois disso queimaram numa fala dele. A Folha trouxe uma matéria pilantrófica sobre a questão do superintendente da PF, né? Veja que até isso aqui foi até por água abaixo, né? Enfim, a própria PF é quem escolheu o substituto do superintendente. Moro fala que Bolsonaro queria trocar o cara, mas na verdade o cara aqui queria sair, e aí houve a troca, aí você fala, pô, então se houve interferência do presidente, o presidente tinha que colocar alguém dele lá. Não, quem escolheu foi a própria categoria, ou seja, você para avaliar os pontos, você não encontra, gente. Eu tava vendo uma matéria ali, o próprio Centrão, né? E o Centrão foi esperto nessa jogada aí. Eles foram espertos. Os caras foram malandros. Eles falaram assim, cara, eu não sei se vocês estão lembrados, eu trouxe uma matéria onde eles, né, diziam que não iam, vamos dizer assim, declaradamente apoiar Bolsonaro, mas eles iam ficar com o presidente. Não iam entrar na narrativa do impeachment. Não sei se vocês estão lembrados dessa matéria, né? E aí, eu vendo agora mais cedo uma outra matéria, Centrão mesmo alega que as acusações, o depoimento do Moro é fraquíssimo, não tem nada, não tem embasamento, não tem nada. Simplesmente é só a palavra. O que se tem agora é só a palavra do Sérgio Moro e mais nada. Porque qual era a única prova que Sérgio Moro tinha? Supositoriamente, eram as mensagens que estavam no seu celular. As mensagens de seu celular, a maioria foram apagadas. Eu achei interessante, né? Até eu trouxe a matéria falando 15 meses. Quando você foi ver, cadê os 15 meses? Não tem Moro apagado. Só que de qualquer maneira, gerou os 15 meses porque a PF foi lá e recuperou as mensagens que tinham sido apagadas.
Por essa razão, prestem atenção, o depoimento do Sérgio Moro demorou tanto tempo. Porque teve que se resgatar as mensagens. Para quem trabalha na área, como eu, de informática, sabe que para recuperar informações de um pendrive, de um cartão de memória, de um disco rígido, né? Né? Enfim, é difícil. É assim, não quer dizer, não é que é difícil, para nós é fácil, para a pessoa comum é difícil. Mas a gente sabe que isso é um processo que, né, envolve algumas camadas. Às vezes você. É complicado explicar isso aqui. Isso aqui é só na prática mesmo, né? E isso requer um certo tempo, um certo trabalho para isso. Então a perícia teve que fazer isso daí, buscar, né, fazer buscar essas mensagens direitinho, né? Então fica aí, gente, infelizmente para a esquerda, foi um afogueamento que já foi fogo de palha. Né? O Lula foi naquele negócio lá que eu não canso de dizer, né? No discurso ao vivo gravado, que é do 1º de maio. Não, gente, esse 1º de maio foi o contraditório de tudo. Porque, ó, foi o discurso, foi a live ao vivo com o discurso gravado, né? Já começa a papagaiada daí. Segundo, dia do trabalho. Pô, os caras não gostam de trabalhar, mas então foi, né? Então Lula foi lá, o Ciro Gomes foi lá, a Marina foi lá, o Haddad, soltaram ala e falaram o que eles quiserem. O Cardozão, Fernando Henrique, foi lá também, soltou os cachorros lá também. Resultado, tudo foi por água abaixo. Aonde eles sustentaram a narrativa deles, que em cima do Sérgio Moro, foi que nem um castelo de carta, que nem um efeito dominó. Caiu uma... Cara, eles não aprendem, eles tentam... Vocês viram aí, tem um vídeo rodando aí do Paulinho da Força, né? Explicitamente falando que eles precisam derrubar o presidente, que no momento o presidente tem uma boa... o presidente tá fortalecido, tá indo bem, mas eles precisam achar um jeito de quebrar o presidente na emenda. Tem aí um vídeo do Paulinho da Força falando isso aí. Né? Então, gente, é claro e objetivo a tentativa da esquerda. O PT não tem outra narrativa. Até nos memorandos do PT tem lá. Tem que derrubar Bolsonaro, tem que derrubar Bolsonaro. Infelizmente, é essa o objetivo do PT. O PT não tem objetivo nenhum em ter em ajudar o país a crescer, em melhorar o nosso país, em trazer estabilidade. Não, eles não têm. O negócio deles é derrubar literalmente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Enquanto eles não fizerem isso para que eles possam tomar de conta novamente, e não pense que se entrar um PSD besta, ou um PSDB está nessa história. Aí vocês vão pensar, é centrão. PSDB, gente, é um braço estendido para o centro do PT, tá? Lembram antigamente a aliança deles, tá? Eles tinham uma aliança. Eles romperam a aliança para fazer os outros de trouxa. Mas ninguém é bobo não. Canal Brasil Notícias, a gente fica por aqui. Tá aí, pra tristeza da esquerda, né? Frustrante para eles.